Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos mais uma semana juntos convosco, juntos com o Mestre Jesus, e vos agradecemos e vos louvamos, Pai, pela misericórdia, a graça da vida para todos nós. Agradecemos, louvamos Mestre Jesus, que está sempre conosco, sempre nos auxiliando. Por isso, nós os agradecemos, porque estamos com o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso benefício. Assim, amado Pai, temos nessa noite vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite, olha aí, meus amigos, boa noite, Pastora Martins, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Barros, Maurício, Bárbara Santana Néria, Simone Lúcio, nosso abraço a todos vocês, sejam todos amigos, muito bem-vindos. Estamos iniciando então mais um dos nossos encontros com o Evangelho, encontros com Joana de Ângeles. Claro, acolhendo também os aniversariantes de hoje, Simone Lúcia, aliás, aniversaria amanhã, né, Simone? Então, nosso abraço já para você. As bênçãos de Deus, muita saúde, muita paz na sua vida, viu? Também vamos cumprimentando aqui o Fábio Fidelis, o Carlos Eduardo Aragão, Sandra Oliveira Vita, né? Então, estamos chegando, sim, chegando para o nosso encontro trissemanal, 3 vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta, juntos, pelo Evangelho, Joana de Ângeles, sempre um aprendizado para nós, uma oportunidade de entrarmos juntos com a palavra, né, que esclarece, para ver se a gente persevera e vamos progredindo, mesmo que seja passinhos um tanto lentos, mas vamos, né? Então, amigos, sejam bem-vindos. Eu e Célia agradecemos a presença de vocês e, claro, esperando que o final de semana tenha sido ótimo para todos vocês, com a família, com os amigos, se divertindo. Quem não pôde se divertir, porque trabalhou e trabalha, o nosso abraço, e que tudo também, da mesma forma, tenha corrido muito bem. Então, nosso abraço, então, também para José Edson Copas, que também está conosco, uma alegria a gente poder sempre registrar a presença de todos vocês. Amigos, o Evangelho então está nos chamando, porque ele quer falar um pouquinho para nós, e lembrando que estamos vendo o capítulo, né? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Tanto falar em pacífico que sexta-feira falamos sobre paciência, sobre a tão procurada e a tão difícil muitas vezes de encontrar a bendita da paciência, né? Às vezes passa longe de todos nós, mas assim mesmo, vamos aprendendo devagarzinho. Hoje nós vamos ver, dentro do capítulo, né, brandos e pacíficos, obediência e resignação. Pois é, também fazendo parte de ser brando e ser pacífico, a questão da obediência, a questão da resignação. Nosso abraço aqui também, né, para o José Edson Copas, que está conosco também, Luciano Ruppel também aqui conosco, então nosso abraço a todos vocês. Muito obrigado pela presença, participação, e juntos vamos ver agora então o que nos fala o Evangelho, no seu capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, sobre obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas
porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer-nos ir no seio da humanidade, a humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que deve salvar ou deve perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois, não verá, aliás, só depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso. Pois é, mas o fim que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei de progresso que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Pois é, amigos, né? Olha aqui, vamos agradecendo aí também ao Pedro Freitas, o nosso pequeno do Mané Jimenez, aquele abraço para você, Pedro Isso, também toda, viu? Pedro Freitas também, aqui a Lene Comete, aniversariante, né, Lene? Nosso abraço. Deus abençoe, viu? Com muita saúde, muita paz aí para você e também para toda a sua família. E amigos, o Evangelho vem nos falar sobre obediência e resignação. E são duas coisas diferentes, né? Quando a gente é chamado a obedecer, né? Vamos dizer, claro, que há determinadas circunstâncias, determinadas regras, determinadas leis que precisam ser obedecidas. Claro, as leis civis, as leis que coordenam, que organizam a nossa sociedade, elas têm essa finalidade, realmente, coordenar, organizar, não permitir excessos que levem a prejuízo de um ou de outro, de quem quer que seja. Para que todos tenham os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. Por isso que na democracia que nós aqui estamos vivenciando, existe a nossa chamada Constituição, e é ali que estão as leis que regem nossas atividades. E devemos seguir o que está ali colocado. Se queremos mudar, há um processo todo que deve passar para que a lei possa ser mudada e assim aplicada. Por isso que se diz que a obediência é o consentimento da razão. E todos nós temos exemplos, né, da nossa infância, da nossa juventude, adolescência, são dos nossos pais, que queriam sim que nós obedecêssemos, né, sempre as suas orientações, porque mais idosos, mais velhos, experientes, claro, conheciam todos os atalhos da vida, vamos assim dizer, e nos orientando para que nós pudéssemos ali fazer e ter o nosso melhor desenvolvimento. Aí então vem essa questão de ser obediente, até a obediência aos pais, por uma questão de lógica, de razão, que obediência é o consentimento da razão, como se diz, mas nesta situação também, claro, por respeito, porque são os pais, ou são os avós, e que merecem todo o respeito que está no próprio Evangelho. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos, né? Sabemos disso. Então, aí entra essa questão da obediência, questão da razão. É razão, claro. Agora, existe aquilo que
Devemos obedecer? Devemos, mas muitas vezes obedecemos, mas não concordamos. Claro, é uma outra história. E quantos há que concordam, obedecem às leis ou não concordam em nada com as leis, quer mudar? É o trabalho. Agora, quando nós falamos aqui de resignação, esse já é o consentimento do coração. Porque quando se fala na obediência, muitos obedecem, mas são revoltados, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Então não aceitam, embora obedeçam, mas eventualmente podem criar casa, esse tipo de coisa. Agora, podemos aplicar também a resignação nos casos da obediência pela razão. Claro, a resignação é esse consentimento do coração. Saber que ali está colocado aquilo que tem que ser daquele jeito. Então vamos realizar aquilo que é necessário, vamos acatar, vamos aceitar, e é o nosso coração também que ali está dizendo. Por isso que se fala em termos de resignação. É a aceitação que implica em quê? Que implica na própria humildade, vamos assim dizer, que reconhecer que fulano tem razão, que essa situação é assim, vai continuar assim, então precisamos fazer o nosso melhor para que aquilo que assim será possa ser de uma forma mais branda e mais aceitável por nós. Até porque senão nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, como se diz, e vamos acabar nos ferindo. E isso daí é óbvio. Então, quando se fala em obediência, quando se fala em resignação, então vamos ter esse conceito. Vamos ter esse conceito que fala: a obediência é o consentimento da razão. Agora, a resignação é do coração. E há uma resignação nossa muito difícil, que é quando nós perdemos nossos entes queridos. Ou quando nós estamos com uma determinada doença que é grave, que pode ser fatal, aquilo tudo que nós conhecemos. Quando nós nos resignamos, quer dizer, nós aceitamos a situação como ali instalada, e ela é assim, e esta aceitação em muito facilita a nós mesmos. Nós não vamos ficar tão martirizados por estar desse jeito ou por ser desse jeito. Porque a circunstância até do momento, eu posso estar doente agora, daqui a pouco eu posso sarar perfeitamente. E aí eu passei um período muito mais atribulado na minha vida por não ter aceitado, por não me resignar àquele momento, e posso durante esse período fazer coisas que eu me arrependa depois, pela falta de resignação, pela falta da aceitação. E quantas pessoas existem, todos nós sabemos disso, todos nós conhecemos pessoas assim, que passam por muito maior dificuldade, no caso de uma doença relativamente grave ou mesmo grave, porque não aceita, porque acontece comigo, aquilo tudo. E, claro, a gente sabe da sintonia entre a mente e o corpo. O prejuízo vai ser ainda maior, por quê? Porque a mente vai estar sempre preocupada com isso e acaba descuidando de cuidar um pouco daquilo que é essencial para ela, que é o próprio corpo nosso. Assim como a aceitação da morte, tão difícil para todos nós, e claro, a morte do pai, de uma mãe, mas nós temos de partir do princípio que ninguém é eterno, nós não somos eternos. Nós já nascemos para morrer daqui em um determinado tempo, no tempo de cada um. E nós temos que entender que todos temos esse nosso tempo. E espiritualmente é muito complicado para aquele que parte. Ter que ainda, no plano espiritual, às vezes partiu também com problemas de origem física, psicológica, aquilo que a gente conhece, e ainda, fluidicamente, por pensamento, por vibração, ainda está sendo perturbado por lamentações terríveis, infinitas, daqueles que ficam, de nós que aqui estamos. É uma realidade. Dói às vezes ouvir isso, falar, mas é muito sensível falar uma coisa dessa. Não é. É porque é assim. Assim como eles olham por nós, mandam fluidos maravilhosos, nos cercam de carinho, de vibrações positivas, nós também precisamos cercá-los. Mas é pelo pensamento, é por nossas reações. Aí que entra a resignação. Vai doer? Dói. Quem não sente a falta de um ente querido?
um familiar mais próximo, um amigo, sente. Mas é o tempo de cada um. Ele, aquele que partiu, precisa ter esta tranquilidade para enfrentar a sua realidade no outro lado da vida. Porque cada encarnação também é um tanto quanto complicado para o espírito. Assim como é para nós a desencarnação, para eles também o é. Então, amigos, obediência e resignação, como a gente vê, são duas coisas que estão ali muito próximas umas das outras, né? Mas a obediência, como se diz, é aquilo que a razão fala. Tem que obedecer, né? Quando fala, o pai fala uma coisa, o menino fica bravo, não sei o quê, vai lá com a mãe vai lá e fala, mas tem que obedecer. Você está colocando a razão ali. Embora muitas vezes o pai e mãe, o outro vai lá e abraça, fala, não sei o quê, isso é muito comum também, né? Mas quando há uma sintonia mais adequada, então vão se estabelecendo parâmetros de equilíbrio entre a questão da obediência, do porquê da obediência, porque hoje em dia também, sejamos claros, né? Não adianta só ficar proibindo, sem dar a devida explicação do porquê. Aí também fica difícil. Nós já tivemos em nossas vidas muito disso. Não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, né? Aceitávamos, essa é a nossa realidade, né? Com muito mais facilidade total, porque eram os pais que estavam falando, eram os avós que estavam falando. Hoje em dia, filho chama pai de você, filho chama não sei do quê, fica tudo muito bonito, bonitinho. Então, é o tempo de hoje, mas é preciso que, acima de tudo, limites sejam dados para todos nós. Temos limites para obedecer e limites infindáveis para nos resignarmos. Esta que é a diferença. Nossa resignação não tem limite. Nossa obediência é restrita àquilo a que estamos sujeitos. É isso, meus amigos, e falei bastante, olha, sobre o assunto, né? Mas vamos agradecendo também a vocês, Toninho Pressão, psicanalista, a Olga Fagundes, mais alguns que andaram passando por aqui, né? E vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala hoje. Vamos ver. Hoje ela vai nos falar, no capítulo 44, instrumento ou arma? O que será que ela fala? Instrumento ou arma? O que pode ser tanto um instrumento como pode ser uma arma? Vamos ver como que ela nos fala, como ela nos fala, por que ela nos fala. Joana de Ângeles entre nós, agora, capítulo 44 do livro Episódios Diários. Está presente em quase todos os movimentos da atualidade e é responsável por incontáveis fenômenos do processo evolutivo da humanidade. Facilita as trocas, impulsiona o progresso, faculta o conforto e sustenta a vida. A sua presença modifica muitas situações e resolve incontáveis problemas. Ajuda na enfermidade, na educação e na caridade. Muitos o consideram fator primordial para a felicidade. Todavia, responde por crimes inumeráveis: corrupção, desdita, miséria, fome. Catastrófico em mãos irresponsáveis, estimula o ódio e favorece a violência. Denigre o caráter, conduz à traição, entorpece os sentimentos. O que será que Joana de Ângeles está falando, aliás, né? Sobre o que será que ela está falando, que tem tantos benefícios, mas também tantos malefícios? Ou, como ela colocou no título, é sim um instrumento, mas também é uma arma. Tudo vai depender da maneira como é utilizado. E claro, já deu para perceber o que ela está nos falando sobre o dinheiro. Dinheiro. E sobre o dinheiro nos diz ainda o seguinte: não é ele, porém, bom ou mau. O uso que se lhe faz e a ambição humana que o cerca o torna um instrumento de vida ou arma de morte. Não transformes o dinheiro em meta essencial da tua existência. Trabalha para adquiri-lo a fim de aplicares nas necessidades e deveres morais. Busca viver
dele fazendo meio para as finalidades superiores da vida, sem que te escravizes da sua paixão vivendo para ele. Conquista-o mediante o labor digno, de modo que ele seja em tuas mãos, em tua vida, recurso de elevação e mensageiro da felicidade, para ti e para aqueles a quem possas beneficiar. É Joana de Ângeles falando para nós sobre o que é um instrumento e, ao mesmo tempo, pode ser arma. Pode ser tão benéfico, tão humano, mas, ao mesmo tempo, pode ser tão mortal, tão diabólico. Exatamente, é o dinheiro. Mas, como ela diz, o dinheiro em si não é mal. Não é ele que é mal. Ele é simplesmente algo que existe. Algo que se utiliza para trocar uma coisa pela outra. Trocamos o dinheiro que temos por aquilo que necessitamos. E temos o dinheiro porque trabalhamos para que possamos obtê-lo. Isso em condições normais, porque muitos não trabalham e obtêm por meios escusos. Todos nós sabemos. E aqueles que assim não procedem já o estão utilizando como arma, porque se assim o recebem, fatalmente não terão o mínimo escrúpulo em utilizá-lo da mesma maneira. Então, sim, é como nos diz aqui, é o dinheiro. O que se faz com ele é que o torna um instrumento ou o torna uma arma. E já vem lá desde os tempos em que nós saímos das cavernas, porque naquela época não se sabia nada, Quando começaram-se as socializações entre as primatas, simplesmente começou a troca de uma coisa para outra. No passar do tempo, eu tenho isso, você tem aquilo, eu tenho isso, aquilo, vamos trocar. E aí sim foi. E as trocas, claro, servem para o próprio desenvolvimento e progresso da humanidade. Porque hoje em dia, praticamente o mundo todo tem as mesmas coisas. Só que nem todos os lugares produzem as mesmas coisas ou têm matéria-prima das mesmas coisas. Então é preciso se procurar em outros lugares aquilo que se quer se ter em determinado lugar ou fabricar em determinado lugar. E aí entra então o famoso do tal do dinheiro. E nós temos aí hoje, essa maravilha, esse despautério dessa guerra comercial, tarifa, não sei o quê. Bom, já é outra história, mas é isso. É ação de quê? Do dinheiro. Bom ou mal, depende do uso que nós fazemos dele. O uso que você faz, a quem está com você faz, do uso que eu faço, do uso que todos nós fazemos. É isso, então nosso abraço para Vilma, Ana Escavo, Roberto Mestre, Aline Rodrigues, grande abraço para todos vocês, queridos amigos. E olha, o Evangelho hoje foi muito bacana, como sempre, mas falou sobre obediência e resignação, e aí veio Joana de Ângeles falar sobre o dinheiro, arma ou instrumento. Pois é. Mas uma coisa é batata, é fatal, é líquida, justa e certa. Os aniversariantes do dia merecem nosso abraço. E nós temos eles aqui. Estão aqui do Facebook, mas claro, para os seus aniversariantes particulares de vocês, também vale nosso abraço e nossa vibração, Hoje, Lourdes Marques Lima, nosso querido Cefa, o Centro Espírita Fraternidade, mais antigo aqui de Americana, aniversariante. Um abraço para todo o pessoal lá do Cefa. Também o Roberto Cláudio Santos, o Carlos Grigoleto, que nós conhecemos, de tio lá do Marquinho. Também a Lígia Oliveira, Dinha Selegato, que está sempre ligado no programa Sinal Verde, que amanhã nós temos, aliás, 7h30, vocês estão convidados a ouvir, liga o rádio, Facebook, aí no meu perfil, o perfil do programa Sinal Verde, que vai estar o vídeo lá. E nós estaremos lá com Jaime, João, Maurício, Carlão e o Basso. Também aniversário da Ângela Mendonça, Eusa Veloso, Doriane Belmudes, Doriane aqui, que a Célia carregou no braço quando era bebezinho. Então, nosso abraço para a Doriane. Que Deus abençoe também, viu, Doriane? E amanhã, 15, olha que quase metade do mês de abril já, hein? Ivo Ricardo, Tatiana Pelosi, Yara Alvarenga Faciada, Dona Yara, esposa do Dr. Jaime. Aniversariando amanhã, nosso abraço aqui para a Dona Yara. Muita saúde, Dona Yara? Aquele abração meu e da Célia para a senhora, viu?
Lindalva Lima Rodrigues, Rodrigo Lupatini, Márcia Ushikawa, Margarida Sagiorato, Simone Lúcio, Maria Adler, também o Mauro Sérgio. Olha quanta gente aniversariando, mas o abraço é o mesmo para todos vocês, queridos amigos, aniversariantes, e pedindo as bênçãos do Pai, né, Celestial, um abraço fraternal, amoroso, nosso Mestre Jesus a todos vocês, e muita luz, caminhada. Nessa luz aproveitem para olhar bem as sementes que estão plantando, porque a colheita depois vem. Então, que sejam sementes amorosas, para que os frutos sejam perfeitamente digeríveis com muita alegria. Grande, grande, grande abraço a todos vocês, coração a coração, de todos nós reunidos neste momento. E as suas famílias também. E é isso, amigos. Quanta coisa boa hoje, né? Para todos nós, quanta coisa alegre, feliz. E exatamente essas coisas boas, alegres, felizes, mesmo às vezes o assunto sendo carrancudo, mas traz coisa boa embutida nele, porque traz soluções, traz orientações, traz esclarecimentos para todos nós que tanto precisamos disso. E assim, é na conversa, é aqui no diálogo, nós vamos aos poucos aprendendo e caminhando, né, Márcia? Então, nosso abraço também para a Márcia Miranda, que está conosco. E chegou o momento de nós, então, fazermos a nossa prece, nosso encerramento, pedir por nossos irmãos, pedir pelos aniversariantes, pedir pela criançada toda do Brasil varonil, pedimos por nós, pedimos por esse planeta, enfim, levarmos aquele monte de pedidos para o nosso Pai Celestial, pela intercessão também do nosso Mestre Jesus, pedindo as bênçãos do nosso querido Mestre, né? O Espírito maravilhoso que está conosco há bilhões e bilhões de anos e vai continuar conosco até esse planeta acabar, mais bilhões de anos aí. Então, vamos ir e mandar nossos pensamentos amorosos até nosso Pai, levando o nome, levando as necessidades, as doenças, de tantas coisas, né, físicas, às vezes mentais, desequilíbrios, para o nosso Pai Celestial, pedindo o fortalecimento, que as necessidades nossas Ele sabe maravilhosamente bem. Então mentalizem aí todos aqueles que vocês desejam levar, né, até nosso Pai. Nós vamos aqui orar pelo Claudemir Ruiz, Antônio Carlos Andrigueto, Carla Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Cana Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Milho, Maria Helena Santana Santos, Cecília Tonello, Rubena Viana Baraco, Maria Tânia Pereira, Dávila Marcondes, Antônio Donis Antinésio, Matheus Serra, Sônia Martins, Gustavo e Rodrigo, Maurício Barro, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriana Anabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elaine Peroni, Williana Saldanha, Rovaninho Colucci, Mirella Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Belmudes da Silva, Cláudio Calef, Filha Amanda, Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, e todos nós vamos levar nosso pensamento até nosso Pai. Vamos lá, meus amigos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Aqui a Sônia dizendo que é aniversário do outro neto, do Henrique, então nosso abraço também para o Henrique, viu, Henrique? Abraço a todos nós e as bênçãos de Pai, do Pai Celestial, na sua vida, no seu futuro, seja iluminado e feliz. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui estamos novamente, reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, nos agradecendo, querido Mestre, por estar sempre conosco,
Vos agradecendo, vos louvando, amado Pai, pela vida que nos concedestes, por sua misericórdia. E aqui felizes estamos mais uma vez nos reunindo, elevando a vós sempre nosso louvor, nosso amor, mas também nossos pedidos, nossas súplicas, por todos nós, por todos os seus filhos, Pai, neste mundo e em seu universo. Por isso pedimos as bênçãos a todos os aniversariantes desses dias. Pedimos suas bênçãos a tantos pais que trazem seus filhos ao mundo. Bênçãos para nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram. Também para aqueles irmãos queridos que, caminhando entre nós, chegou o tempo da partida, estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual. Assim, Pai, pedimos também, abençoa a todos esses irmãos que demos aqui os nomes, a todos aqueles que nós, em nossos abençoados lares, mentalizamos. Fortalece a todos. Abençoa nossas famílias. Abençoa, Pai, todos os seus filhos neste mundo. Seus filhos, tantas vezes em grande sofrimento por guerras, prejudicados por nós mesmos, vitimados por nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ignorância. Sim, por nossa ganância. Auxilia-nos, Pai, nos libertarmos de tantos sentimentos ruins. Abençoa o coração, dá o discernimento para o amor dos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho que dignifica, tão necessário. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho e aqueles que têm seu trabalho, sim, que o valorizam. Abençoa ainda nossas casas de oração, amado Pai, onde seus filhos vão felizes, vos agradecer, vos louvar. Abençoa esses jovens, crianças, esses estão vindo ao mundo, esses adolescentes, à procura do seu caminho na vida, procurando, sim, definir o seu destino, mas que nesse destino esteja sempre junto. Tantas e tantas virtudes necessárias a todos eles e a todos nós, sendo felizes e trabalhando com amor, com respeito, com dignidade, com sabedoria, sim, com solidariedade, fraternidade, paciência, tolerância, perdão, indulgência, tão necessários a todos nós para que possamos recuperar este mundo, amado Pai, que nós já tanto machucamos, nós já tanto prejudicamos por nossa ganância mesmo, nossa ignorância sobre os reflexos de nossos atos impensados. Assim, Pai, levamos a vós a oração abençoada que nosso querido Mestre nos trouxe. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai. Livra-nos de todos os males, e que assim seja. E vos pedimos humildemente que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, sobre todos nós, seus filhos, estejamos nós onde estivermos, como estivermos, neste mundo, encarnados, desencarnados, ou mesmo em todo o seu universo. Senhor das estrelas, Senhor de todos os mundos. Por isso, Pai, abençoa todos nós e que seus bálsamos de luz, a sua energia que vem de todos os cantos do universo para nos equilibrar, para nos auxiliar, esteja conosco, com os nossos familiares, amigos, com todos os seus filhos, harmonizando nossos corpos físicos, nossos corpos espirituais, nossa mente. E assim levemos, cultivemos seu amor e o levemos onde quer que formos, distribuindo aos nossos irmãos. Por isso, abençoa também, Pai, nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos ainda perdidos nessa caminhada. Caminhos tortuosos se perderam. Fortalece-os para que retornem ao caminho do bem e do amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Por sua graça, amado Pai, que assim seja, agora e sempre.
Amigos queridos, vamos agradecendo, né, a todos vocês, uma alegria muito grande estarmos juntos, também aqui abraçando a Toninha Pericinoto, psicanalista também conosco, abraçando todos vocês que estão aqui, né? Estamos longe em termos, mas sim, fluidicamente estamos todos conectados, então troquemos sim esses abraços de energia, esse poder fantástico que nossa mente tem de distribuir bênçãos onde quer que nós desejemos. Por isso a mentalização. Assim, eu e Célia aqui queremos agradecer a vocês a participação mais uma vez, e mandamos um beijo para todos vocês, aquele abraço, coração a coração. Recebemos, claro, com alegria também, os abraços de todos vocês. Vamos marcando um novo encontro, né? Segunda-feira, olha só, a semana já acabou, passou até o feriado já. Quarta-feira, que segunda-feira, ficando doidão. Quarta-feira estaremos de volta, com a graça de Deus, dia 16, que é para não enganar. De volta, assim, mais um encontro com o Evangelho, Joana de Ângeles, entre nós, que é tão importante. Fiquem todos maravilhosamente bem, tenham uma linda noite, uma semana produtiva, amorosa, com saúde, feliz. Distribuam as bênçãos que nosso Pai nos envia sempre e sempre. Também recebemos de volta. Queridos amigos, noite maravilhosa, dias maravilhosos para todos vocês. Que a paz do Senhor seja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, suas famílias, amigos, familiares, todo o povo de Deus. E claro que sempre entre nós nos reunimos para falar do Evangelho, Joana de Ângeles, e aprender cada dia mais um pouquinho. Até quarta-feira, fiquem todos lindamente bem, um grande abraço, até lá, tchau.